O Brasil antes de 1808. Os vice-reis e os governadores de capitânias recebiam detalhadas ordens sobre suas ações, mas o caráter do poder absoluto fazia com que os próprios súditos vissem no monarca o árbitro final de suas contendas, encarregado de realizar a justiça de que necessitavam em suas vidas, e por isso todo tipo de problema era encaminhado a ele. Mas ainda, tanto a França quanto a Inglaterra, tradicional aliada que sempre inspirara cuidados por suas pretensões expansionistas, estavam cada vez mais informados acerca da geografia das colônias portuguesas, conforme indicam alguns mapas publicados, sempre dominando informações que anteriormente lhes haviam sido vedadas, como é o caso do controle sobre as terras brasileiras. Motivos da vinda da família real para o Brasil. Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte por não respeitar o bloqueio continental. Essa vinda teve como finalidade assegurar a independência de Portugal e contou com o apoio dos ingleses, já que Portugal dependia da Inglaterra politicamente e economicamente. O bloqueio continental foi a proibição imposta por Bonaparte, que consistia em impedir o acesso a portos dos países então submetidos ao domínio do Primeiro Império Francês a navios do Reino Unido de Grã-Bretanha e Irlanda. A vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real foi um acontecimento iniciado em 29 de novembro de 1807, e o seu desembarque em terras brasileiras ocorreu em 22 de janeiro de 1802, na cidade de Salvador. A vinda foi consequência direta do período napoleônico e do desentendimento existente entre França e Portugal na questão do bloqueio continental. Com isso, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil e instalou-se no Rio de Janeiro, junto a toda a estrutura de governo de Portugal. Isso iniciou o período joanino e resultou em uma série de transformações, como a abertura dos postos brasileiros que contribuíram para levar o Brasil na direção do seu processo de independência. Em novembro de 1807, a família real embarcou rumo ao Brasil, pois Portugal estava prestes a ser invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte. O Brasil, a partir de 1808, teve muitas mudanças, como a vinda da família real. Como o Brasil tinha muita mão de obra escrava, facilitou para que tivesse grandes melhorias econômicas, adiantando a independência do Brasil. Foram criadas instituições como a Real Academia Militar em 1810, Jardim Botânico em 1808, Real Fábrica de Pólvora em 1808, Banco do Brasil, Laboratório Químico Prático em 1812. Principais acontecimentos: criação da Escola de Cirurgia da Bahia, 18 de fevereiro de 1808, chegada ao Rio de Janeiro em 8 de março de 1808, criação da Imprensa Régia, 13 de maio de 1808, Real Academia dos Guardas Marinhos, 5 de maio de 1808, Jardim Botânico, dia 13 de junho de 1808, Fundação do Banco do Brasil, 12 de outubro de 1808, Tratado de Aliança e Amizade de Comércio e Navegação, 19 de fevereiro de 1810, Instituição da Real Biblioteca, 29 de outubro de 1810, Real Academia Militar, 4 de dezembro de 1810, Laboratório Químico Prático, 25 de janeiro de 1812, Teatro São João, 13 de outubro de 1813, criação da Missão Francesa em 1815, Escola Real de Artes, Ciências e Ofício. Em 1810 teve um tratado de comércio com a Inglaterra, Tratado de Aliança e Amizade, proibição da Inquisição no Brasil e fim gradual do tráfico negreiro, Tratado de Comércio e Navegação, tarifas alfandegárias reduzidas para produtos ingleses, ou seja, o Porto Livre de Santa Catarina. Nesse evento, o país organizou-se como uma monarquia que tinha Dom Pedro I como imperador. Política Brasil 1808. Pedro I fez o grito da independência nas margens do rio Ipiranga, na cidade de São Paulo. Esse foi o fim do período joanino, que começou no ano de 1808 e durou até 1821. A família real portuguesa se mudou para o Brasil na virada de 1807 para 1808. No momento que Portugal foi invadido pelas tropas napoleônicas.
A família real portuguesa se instalou na cidade de Rio de Janeiro e assim começou uma série de modificações, colocando o país em uma nova posição. Esse movimento foi responsável pelo adiamento da nossa independência, mas o pontapé inicial apenas foi dado em 1820, invadido pelas tropas napoleônicas. A corte portuguesa resolveu mudar-se para o Brasil no fim de 1807 para fugir das tropas napoleônicas, que invadiram Portugal em represália pelo país ter furado o bloqueio continental. Nessa época, a rainha de Portugal era Maria I e o príncipe regente era Dom João VI, e essa medida foi uma decisão deste. Mudanças sensíveis aconteceram no Brasil nesse período, que ficou conhecido como período joanino. Essas mudanças ocorreram no campo cultural, econômico e até mesmo político. A primeira medida de grande repercussão na época foi a abertura dos portos do Brasil, em 1808. Esse foi o fim do monopólio comercial que existiu durante o período colonial.